Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 870 de 24 de setembro de 2025. O Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantelou uma complexa rede de telecomunicações clandestinas em Nova York, composta por mais de 300 servidores SIM, ou seja, dispositivos em que você pode plugar diversos chips de telefonia celular, de modo a simular vários aparelhos, e cerca de 100 mil desses cartões SIM espalhados num raio de aproximadamente 56 quilômetros ao redor da cidade, incluindo áreas próximas à sede da ONU. Importante lembrar que ontem começou a Assembleia Geral da ONU, momento que reúne chefes de Estado do mundo todo na cidade. Segundo o boletim oficial do Serviço Secreto, essa estrutura teria sido montada para ser usada de modo a enviar ameaças anônimas contra autoridades, estabelecer comunicação criptografada entre adversários e bombardear o canal de comunicação com lixo de modo a desestabilizar as redes de celulares e criar uma condição de negação de serviço. A imaginação voa quando as pessoas são privadas dos meios de comunicação. Então imagina o caos que isso poderia causar em meio à Assembleia Geral da ONU. As autoridades ainda não confirmaram a identidade dos responsáveis nem o real alcance da ameaça, que segue sob investigação. E a Cisco identificou uma campanha de espionagem ativa desde 2022, focada nos setores de telecomunicações, bem como indústrias de países da Ásia Central e do Sul, que tem disseminado uma nova variante do malware PlugX. Essa variante compartilha características com os backdoors Rainy Day e Turian, incluindo o abuso das mesmas aplicações legítimas de modo a fazer o DLL sideloading. A análise sugere uma atribuição de confiança média ao grupo Nikon, conhecido por suas atividades de espionagem vinculadas à China desde 2010. As evidências indicam uma possível conexão entre o Nikon e outro grupo, o Backdoor Diplomacy, por meio de padrões de alvos e infraestrutura comuns, bem como características de malware compartilhadas entre esses dois adversários. E pesquisadores da Binary revelaram duas vulnerabilidades críticas no firmware do Baseboard Management Controller, ou BMC, da Supermicro, muito presentes nas placas-mãe de servidores e também fáceis de encontrar embarcado em appliances voltados para ambientes corporativos, data centers e nuvem privada, e ambientes de nuvem privada, melhor dizendo. As falhas permitem que atacantes burlem etapas de verificação e atualizem o sistema com imagens maliciosas. São elas a CVE 2025-7937, que permite que um firmware manipulado redirecione a lógica de verificação para tabelas falsas, e a CVE 2025-6198, que torna possível atualizar o firmware sem alterar o valor do hash. Uma nova versão do firmware da Supermicro que corrige esses problemas está disponível. E a SonicWall lançou uma atualização de firmware para dispositivos da série SMA100 com o objetivo de remover um malware do tipo rootkit chamado Overstep, que estava sendo instalado nesses aparelhos. Os ataques atribuídos ao grupo UNC6148 coincidem com incidentes em que foi disseminado o ransomware Abyss. Vale lembrar que os dispositivos da série SMA100 foram descontinuados pela fabricante, de modo que a produção dessa nova versão de firmware está além do que a empresa se comprometeu a fazer com essa tecnologia, sendo recomendável trocar esses aparelhos por dispositivos novos. E duas notinhas para fechar. A Cloudflare reportou ter mitigado mais um ataque de DDoS que está sendo classificado como o maior da história. Dessa vez o pico foi de 22,2 terabits por segundo e 10,6 bilhões de pacotes por segundo, e o ataque durou 40 segundos. E a Zscaler identificou uma nova família de malware chamada
YE Backdoor, observada pela primeira vez em junho. A ameaça possui semelhanças com o ICED ID e com o Latrodectus e pode ser utilizada para facilitar o acesso inicial em ataques de ransomware. E é isso por hoje. Eu gostaria de agradecer demais quem esteve no /BIM/Live, né, a live da Mente Binária, em que eu conduzo junto com Anquises Moraes, que aconteceu ontem. Ontem a gente ouviu o Carlos Borges, da Intel 471, e o Thiago Bordini, da Blue Diamond, e a gente falou sobre Cyber Threat Intelligence, sobre carreira nessa área e tudo mais. Então, se você esteve lá, muito obrigado. Se você não esteve lá, eu estou deixando o link aqui na descrição. Beleza? Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.